Boa tarde a vocês. Quero hoje dar sequência à produção desses vídeos, trazendo uma reflexão sobre dois conceitos que hoje se tornam díspares em função da inserção de alguns significados que ficaram contaminados em nossa perspectiva cultural contemporânea, muito vocacionada à ideologia do consumo, que é a palavra felicidade e a palavra serenidade. Eu vou teorizar como reflexo de experiências que eu tenho no âmbito clínico quanto à experiência em psicoterapia. A felicidade eu adicionaria uma dimensão que praticamente ela é excluída da prática da serenidade, que é a dimensão da performance. Diríamos que a felicidade hoje, atravessada pela ideologia do consumo, ela é performática. O que implica dizer, ela exige que o indivíduo alcance metas, conquiste coisas, exige dele um cumprimento performático, através de inúmeras exigências que precisam ser alcançadas. Uma vez quando isto não é correspondido, ele passa a atribuir como um insucesso ou fracasso, e a felicidade é rompida, e isso remete a um sentimento sobremaneira também de impotência. Na serenidade, a ideia da performance, quando está contaminada pela ideologia do consumo, ela passa a mais ser desprendida quanto às exigências que precisam ser cumpridas, e quando não, o indivíduo se sente impotente ou fracassado. Com base em quê? A serenidade, justamente por não ter a regra geral, determinística, de cumprimento de exigências, que passo muito delas, estas exigências, tipo corpo perfeito, saúde perfeita, lutar contra o processo natural do envelhecimento, você ter sempre que estar com um sorriso largo no rosto, uma exigência de gozo contínuo, a serenidade um pouco desprendida disto, nos remete a uma naturalidade, uma compreensão mais pacificada com os movimentos internos da nossa natureza e com menos envolvimento quanto aos elementos externos às nossas individualidades. Então, poderia dizer que na serenidade, por exemplo, alegria e tristeza, não apenas alegria, faz parte da harmonia do ser com o mundo. A tristeza não é vista como um elemento contrário, ela passa a ser contemplada como um movimento até necessário, dentro de uma certa periodicidade, relativamente curta, que promove uma instância que a alegria exclui, que é a introspecção. Movimento esse que aprofunda a mente na reflexão de conteúdos aprendidos de sua relação com o ambiente. Na alegria, você está sempre numa expressão exteriorizante, extrovertida. E esse aprofundamento, ele passa a ser pouco aproveitado. Na tristeza, esse aprofundamento, ele passa a ser melhor experienciado. Claro que não me refiro à tristeza como um humor entristecido, que tem uma categoria patológica. A tristeza é uma expressão de movimentos de recolhimento, a maneira como se encontram estes fenômenos na natureza, por exemplo, no mar, que se expande e se recolhe como forma de sustentação. Digamos que tristeza e alegria faz parte de um movimento homeostásico, de equilíbrio das emoções. No entanto, tristeza, dentro da dimensão da ideologia do consumo, ela é contemplada como uma emoção negativa. Por isso a exigência contínua da alegria, por isso a exigência da felicidade como performance. O indivíduo tem que estar cumprindo, fazendo sempre alguma coisa, sorrindo sempre, sempre se cobrando estar bem. Esse estar bem inclui, inclusive, ele não dá o tratamento
de uma certa naturalidade as suas emoções que precisam passar por movimentos espectrais, por movimentos oscilatórios, micro-oscilações que geram esse equilíbrio. Essa diferenciação também repercute muito na ideia falsa que nós estamos a construir com base nas instruções orientativas, normativas do comportamento, com base na ideologia do consumo, de que emoções como tristeza são emoções negativas. E não são. Elas são elementos adicionais quando bem compreendidas e bem aproveitadas. Enquanto que na performance exigida hoje dentro da cultura do consumo, em que atravessa, aliena a subjetividade do sujeito para um comportamento de plena externalização, isto porque é somente na alegria que o indivíduo normalmente consome. O indivíduo, quando está num movimento mais introspectivo, reflexivo, ele medita 2 vezes sobre o apelo que ele recebe de um estímulo externo. Ao contrário do que ocorre nessa alegria promovida, que é mais de excitação, que é mais no campo da sensação do que no campo do afeto. O indivíduo, ele cede rapidamente aos apelos publicitários de uma categoria estimulatória imediata. Na reflexividade crítica, o indivíduo ele tem uma instância mais profunda, uma abertura dentro dele, em que ele se agasalha mais e passa a perceber melhor as estimulações que chegam e seleciona essas estimulações sem se deixar levar pelo imediatismo sensacionalista, que é uma outra dimensão sacrificada na subjetividade do consumidor, é que normalmente ele cede a esses apelos, que é a resposta à sensação pelo estímulo recebido, o estímulo publicitário convincente, sempre sedutor, porque quaisquer propagandas que apelam para a aquisição de seus produtos sempre anexam uma promessa de ordem emocional. Compre esse produto que você vai ser mais feliz, compre esse shampoo que você vai ser mais sedutor para a conquista da sua princesa ou do seu príncipe. Esses apelos emocionais, eles têm um endereçamento certo para o nosso inconsciente, onde a gente passa a entender que a felicidade ela está agregada à aquisição de coisas. Eu vou ser feliz proporcionalmente à aquisição desses objetos, destas coisas, pelo efeito de exteriorização, que é uma alegria confundida com excitação e sensação. Enquanto que na serenidade, a sensação ela é substituída pelo afeto. O afeto tem um registro mais profundo, ele requer reflexividade, ele tem um nível de penetração na individualidade que a sensação não tem, portanto, com menos caráter alienante e menos força de subjugação, de subtração e sequestro da subjetividade do indivíduo. Outra questão que eu quero colocar também, dentro desses parâmetros de felicidade e serenidade, que a serenidade é a gestão do desejo em alinhamento com a realidade. Na felicidade performática, como estilística da ideologia do consumo, a felicidade significa a sobreposição do desejo em relação à realidade. Ou seja, meu desejo tem que ser satisfeito. Na serenidade, meu desejo é satisfeito mediante as circunstâncias e as possibilidades. O que leva o indivíduo a um comportamento mais educativo, adequativo e menos alienante, com menos ansiedade, com menos excitação e com menos superficialidade subjetiva. Porque quando o indivíduo é somente estimulado na sensação, ele está na camada superficial da sua personalidade, em detrimento, quando ele é atingido na afetividade, com caráter e efeito de reflexividade, ele é levado a ter um aprofundamento. Portanto, ele está nas camadas mais recônditas, por isso mais integrativas, sob maior gerenciamento e autonomia da sua subjetividade. Então, muito interessante pensarmos essa forma didática de
compreender, através de dois conceitos, o modo como estamos sentindo o mundo, o nosso entorno social e cultural, como que as nossas emoções estão sendo subtraídas pela gama informacional saturante, extremamente densa e intensa, mas que ao mesmo tempo sequestra, coloniza, faz uma colonização de nossos conteúdos inconscientes que são capturados e traduzidos na propaganda e na ideologia do consumo como um único modo de realização existencial. Quando a própria vida em si, o seu estatuto existencial, coisas simples, passam a ser menos importantes. Como, por exemplo, você pode ter esse prazer, essa alegria, simplesmente fazendo uma visita a um amigo com o qual você não conversa há muito tempo. Substituindo a alegria que pode ser produzida na compra de um carro novo com a alegria de poder prestar um serviço comunitário. Na alegria de poder dar mais atenção aos seus filhos, em detrimento de você estar sempre numa frenesia de performance física que exige a saúde perfeita e o corpo perfeito. Então são esses elementos que, diga-se de passagem, não estou fazendo apologia à subtração do consumismo, que seja importante você poder trocar uma camisa por uma nova ou até mesmo trocar seu carro. Não é isto a qual estou me referindo, mas o efeito dominante e alienante que parece se nos apresentar apenas como único modo de ser. E é nisto que eu estou fazendo o questionamento através de dois conceitos que eu estou abrindo no meu exame clínico psicoterapêutico, como isso afeta a organização das emoções e a interpretação que o indivíduo cria sobre as suas próprias emoções, onde aquilo que lhe parece ser oposto é negativo. Não, o oposto não necessariamente é negativo. O oposto pode ser um recurso de potencialização. Uma vez bem compreendida a nossa natureza, ela nos servirá muito mais do que o efeito condenatório que a gente faz, dicotomizando, dividindo a nossa natureza, simplesmente na sedução de conceitos equivocados que não interpretam a pujança e a estética das nossas naturezas, das nossas vidas interiores. E é isso que eu queria deixar claro, porque, afinal de contas, podemos dizer que se existe uma atribuição que a serenidade pode ser constituída, é na liberdade. Liberdade não é não ter o que fazer. Pelo contrário, liberdade é ter o que fazer, mas fazer aquilo que você identifica como bom para você. Para identificar o que é bom para mim, eu tenho que compreender aquilo que de fato responde positivamente na potencialização dos meus recursos naturais. Podemos dizer que liberdade é todo movimento que eu crio para satisfazer as minhas necessidades. Eu posso dizer que liberdade é aquilo que me permite, inclusive, facultar um isolamento. Afinal de contas, um indivíduo que também não aprende a viver só, ele nasceu escravo. E é justamente também outro conceito que eu vou abordar no próximo vídeo, que é sobre solidão, que é abominável hoje dentro da conjuntura cultural em que nós nos encontramos e que, no meu entendimento, é um estatuto ontológico. Ele é próprio à nossa natureza e, quando bem compreendido, pode ser um grande amigo, um grande servidor para a nossa felicidade. Em suma, a minha proposta é de entender as emoções, os nossos sentimentos, nossos afetos, como instrumentos de uma orquestra em que eu, a minha consciência inteligente, reconhecendo cada emoção como cada instrumento, permito que cada um toque no seu diapasão próprio e ali, orquestrando, eu componho a sinfonia, a harmonia do meu ser. E não subtraindo instrumentos por conta do som ruidoso que eles podem promover. Não. Um instrumento bem afinado e bem tocado no tempo certo, dentro do conjunto orquestral, é pura melodia, facultando uma harmonia geral. Depende do maestro. E o maestro é a posse do sujeito sobre si, sem essa exteriorização alienante, onde ele perde o domínio da sua própria natureza. Portanto, ele perde a autonomia
funcional, ele perde a serenidade de viver. Obrigado.